O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados deles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Diácono Senivaldo, a quem saúdo com alegria, na esperança de que em breve seja um sacerdote para esta igreja particular. Reverendíssimas irmãs religiosas, missionárias da caridade, que prestam nessa cidade um serviço aos pobres tão eloquente, tal como o de vossa fundadora, Santa Teresa de Calcutá, a quem recorremos, suplicando intercessão pelos pobres, pelo nosso povo, por aqueles que vivem em necessidade neste tempo de pandemia. Quero saudar civilmente também ao comandante e ao tenente-coronel Reinaldo Fernandes, o subtenente Martins, e a todos aqueles que representam aqui as autoridades civis. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo a grande alegria da celebração de Pentecostes. E é preciso que nós não nos percamos nas devoções que devem ser um sinal da presença do Espírito, mas não encerram a sua ação. Digo isto porque muitas vezes nós nos dirigimos ao Divino Espírito Santo, como costumamos chamá-lo, como se fosse uma realidade um pouco distante de nós,
ou uma entre as outras devoções que possuímos na igreja, tal como as devoções aos santos, a piedade com a qual cultuamos e veneramos a Virgem Maria. No entanto, o Espírito Santo, ou o Divino, a quem nós cultuamos ao longo de todos esses dias, e de modo particular nesta celebração de Pentecostes, é uma pessoa. Enquanto pessoa, exerce conosco ou deseja exercer conosco uma relação de pessoalidade, tal como pressupõe a sua natureza. O Pai, nos diz Santo Agostinho, é aquele que ama, é pois o agente desse amor. O Filho, na Trindade, é o amado, aquele que recebe a força do amor do Pai. E o Espírito, no seio da Trindade, é o próprio amor entre o Pai e o Filho. Quando nós falamos, portanto, em amor, nós estamos como que dizendo o nome de Deus. Não se trata apenas de um atributo que é dado ao Senhor. Não se trata apenas de uma qualidade que é dada ao Senhor. Deus, nos disse São João, é amor. E o amor possui um nome: Espírito Santo. Quando nós dizemos, portanto, vem sobre nós, Espírito Santo, nós estamos dizendo, vem sobre nós, ó divino amor. A capacidade que nós possuímos ou não de amar é participação que nós temos ou não no Espírito de Deus. Quando falamos em viver no Espírito, falamos, pois, em viver de amor. Quando dizemos vem Espírito, precisamos ser capazes de mandar para fora da nossa vida e da nossa condição tudo aquilo que se contrapõe ao amor. Nós temos sempre a tendência e a alegria de falar nas homilias ou na nossa meditação pessoal com o Senhor sobre aquilo que é bom. E como é bom falar sobre o amor. Mas hoje, embora esta solenidade talvez exigisse uma reflexão diferente, o padre gostaria de chamar a atenção, de modo muito enfático, para aquilo que se contrapõe ao amor. É evidente, a primeira palavra que nos vem como contraposto direto do amor é o ódio. Quando nós falamos em ódio, imediatamente nos vem uma defesa pessoal. Eu não sou uma pessoa odiosa. Eu posso ter, pensamos, todos os defeitos do mundo, mas não odeio a ninguém. Eu posso ter outras fragilidades na minha conduta de vida, mas odiar não faz parte do meu conjunto de valores. Todavia, meus irmãos, este muitas vezes é o grande engano da nossa parte. Porque nós muitas vezes não cultivamos um grande ódio sobre um determinado objeto, mas cultivamos pequenos ódios com relação a muitas pessoas e a muitas coisas. Pequenos ódios que vão amargurando o nosso coração, não de uma maneira direta, e é por isso que os pequenos ódios são tão perigosos. Porque quando nós odiamos de maneira grande, nós recorremos imediatamente à confissão, nós buscamos imediatamente uma ajuda psicológica se necessário for, porque sentimos que aquilo torna a nossa vida ruim e amarga. Mas quando os ódios são miúdos, quando eles estão imbuídos nos detalhes das coisas, ele vai se escondendo atrás das boas e aparentes retas intenções e muitas vezes revestido de justiça. Me explico. Eu odeio, mas justifico. Porque me fizeram isso, padre?
porque eu fui ofendido, porque eu fui injustiçado, porque eu fui caluniado, e nós encontramos todas as justificativas, e eu vou dizer uma coisa, às vezes legítimas, para justificar os pequenos ódios que trazemos no nosso coração. Só que, meus irmãos, entre os cristãos e aqueles que exercem no mundo secular uma outra vida, não nos cabe um conceito de justiça, tal como o mundo a experimenta e a entende, porque nós temos um elemento, ou pelo menos deveríamos ter, que supera toda a condição de justificativa que nós poderíamos possuir. Qual é? Jesus crucificado. Jesus crucificado que justificou as nossas dores, apesar de não merecermos, que justificou a nossa iniquidade, apesar de não merecermos, que justificou a nossa maldade, apesar de não merecermos. Jesus crucificado que nos justifica, apresenta aos discípulos uma realidade que aparece como consequência direta daquele que ama. Eles estavam reunidos no lugar. Jesus entrou e disse a eles: Shalom. E mostrou-lhes a mão chagada, ferida pelos pregos, e o lado aberto pela lança. Ora, por que Jesus, antes de comunicar a eles o Espírito Santo, apresentou a mão e o lado? Porque o Espírito que ele sopraria sobre os discípulos já havia feito com que ele se entregasse a preço de sangue, numa expressão de amor total e completa no alto da cruz. É como se Jesus dissesse: vejam, o amor que eu derramei sobre vocês, eu vos comunico agora em plenitude. O amor nos justificou. O amor não somente nos justificou em Jesus crucificado, mas se derramou sobre nós e fez morada em nossos corações. Meus irmãos, nós somos capazes do amor, porque Deus nos comunicou o seu Espírito. Nós não somos capazes do amor porque somos provocados pelas novelas da Rede Globo, com aquele sentimentalismo horroroso, barato, babaca, idiota, ao qual nós nos submetemos todas as noites. Nós somos provocados pelo amor, não pelos vídeos ridículos que aparecem no YouTube. Nós somos provocados ao amor não por causa dessas letras horrorosas, das músicas que o tempo inteiro nós escutamos durante os nossos churrascos em família aos domingos. Nós somos capazes do amor porque Deus fez morada entre nós quando comunicou-nos o Espírito Santo. Vejam, nós somos capazes do amor. E eu gostaria que você prestasse atenção no meu português. Eu não disse que nós somos capazes de amar, porque este é um desdobramento. Não, nós somos capazes do amor. Isso significa dizer, nós somos capazes de participar da vida de Deus. O Espírito, que é o amor entre o Pai e o Filho, é aquele que se derrama sobre nós, num movimento que ao derramar-se se eleva, derrama-se, eleva-se, derrama-se, eleva-se. Este deve ser o grande movimento do amor em nós, que nos coloca de joelhos diante de Deus, que nos prostra diante da presença de Deus e que nos ergue da nossa condição de miséria, para que o esplendor e a beleza do amor seja maior do que as nossas feiuras e que os nossos pequenos ódios. Para que esse movimento apareça, no entanto, nós precisamos matar em nós aquilo que contradiz o amor. Quais são os pequenos ódios que nós trazemos dentro em nós? Os pequenos desamores,
os desafetos. Vejam, eu não estou dizendo com isso que nós somos obrigados a tornarmos-nos um poço de simpatia, de sorrisinhos, que nós somos obrigados a tolerar a tudo e a todos. Tem gente que não se dá conosco e é natural que isso aconteça. Tem gente que não gosta de mim, que não gosta de você, talvez eu nem goste de você também. E isso é absolutamente natural. Todavia, o fato de não simpatizarmos com alguém não me dá o direito de olhar para o outro com repulsa. Não me dá o direito de dizer contra o outro aquilo que eu concluí sobre ele. Porque esta ação subjetiva na relação com o outro, ela pertence apenas a mim. E eu tenho todo o direito de escolher e fazer as opções que quero. Mas eu não tenho o direito de não amar. E o amor é a decisão de comunicar Jesus a todos, mesmo os que nos parecem intragáveis. Santa Teresinha do Menino Jesus tem um testemunho belíssimo que me edifica cada vez que eu encontro com os meus desafetos. Havia no Carmelo uma irmã de muito difícil relação. Todos tinham dificuldade em lidar com essa irmã. E eu vou traduzir em termos usuais de nossa parte. Era simples a razão. A irmã era muito chata. Sabe aquela pessoa xarope, que reclama de tudo, que enche o saco, cuja presença já é em si negativa, porque está sempre murmurando contra algo, contra alguém. Esta irmã se portava deste modo no Carmelo. Todavia, Deus pediu que Santa Teresinha fosse amiga desta irmã. E Santa Teresinha procedeu deste modo durante toda a vida. Me permita dizer, sem suportá-la, tornou-se sua melhor amiga, porque decidiu comunicar nosso Senhor a esta irmã. Meus irmãos, talvez não tenhamos chegado ao nível de virtude que Santa Teresinha já chegou, mas uma coisa é certa, e nós precisamos tomar consciência neste dia de Pentecostes: o amor que, segundo São Francisco, não é amado, precisa encontrar morada em nós, e só vai conseguir manifestar a sua presença se nós prepararmos para ele um lugar onde não haja espaço para outra realidade que não a presença de Deus. Hoje, portanto, é dia de nós renunciarmos aos pequenos ódios, às miudezas que nos atrapalham de prosseguir, e inclusive há uma motivação fantástica para nós mudarmos de vida neste tempo. E eu preciso dizê-la, mais do que nunca, você e eu estamos vulneráveis a morrer. O próximo a estar entubado no hospital regional pode ser você. Bem-vindo. O próximo a estar entubado no hospital regional poderia ser eu. Aqueles que morreram não imaginaram que iriam morrer. A filha de Canidé, Clara, tocou conosco aqui numa live que fizemos no início da pandemia, para que quem estivesse em casa pudesse acompanhar a nossa alegria em transmitirmos e comunicarmos Jesus pelas plataformas digitais. O coronavírus a levou, poderá levar a nós também. Só que tem uma alegria que nasce no coração de todos os cristãos. No entardecer desta vida, nós seremos julgados pelo amor. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus, amor comunicado do Pai para o Filho, seja também comunicado entre nós, para que nesse movimento que nos enche de esperança, expulsemos de nossa vida todos os pequenos e grandes ódios, de modo que haja em nossa sociedade o reinado de Jesus crucificado, aquele que nos apresenta a mão e o lado
como maior expressão do derramamento do seu amor sobre nós. Assim seja.